Olá, eu vou fazer a resolução de uma questão da prova do ENAD 2022, uma questão que trata do modelo ISLM. Uma característica das provas do ENAD é que o modelo ISLM vai sempre apresentar já com seus gráficos, né? Eu vou relembrar na sequência, mas você tem, né, a curva LM, a curva ES e as 4 afirmações que o texto está perguntando para vocês responderem. Para fazermos uma leve retrospectiva, né, do modelo ISLM, o que a gente tem? A gente derivou a curva IS através da cruz keynesiana, igualando oferta agregada com demanda agregada. E a curva LM? A curva LM vem do equilíbrio no mercado monetário, oferta de moeda igual a demanda de moeda. É essas duas curvas, né, que vão dar o modelo IS e LM. Na sequência, o que a gente tem? Bom, a renda e a taxa de juros no modelo ISLM são as variáveis endógenas. A curva IS é a curva de equilíbrio que mostra que a demanda agregada é igual à oferta agregada. Então, quais são os componentes da demanda agregada? O consumo autônomo, mais uma parte do consumo que depende da renda, mais o investimento, uma parte do investimento autônomo e uma parte do investimento que varia negativamente com a taxa de juros, e o gasto do governo. Eu estou tratando aqui uma economia fechada, né? Sem comércio exterior. E a curva LM, a demanda de moeda é igual à oferta de moeda. Né? A demanda de moeda tem um componente da demanda de moeda que depende da renda e um componente da demanda de moeda que depende da taxa de juros, que é o motivo e especulação. Né? Então, igualando a equação 1 e 2, a gente pode chegar no nível de equilíbrio de taxa de juros e renda de equilíbrio que está aqui representado. Então, eu estou aqui relembrando muito brevemente o modelo ISLM que foi tratado nos cursos de macroeconomia. O E1 é o equilíbrio inicial, né? É onde a curva IS está em que você está sobre a curva IS, sobre a curva LM, o mercado de bens e o mercado de monetário estão sob equilíbrio. Vamos avaliar a primeira afirmação que aparece na prova a partir do gráfico fornecido. Então, coloca a afirmação. Uma diminuição na carga tributária deslocaria a curva IS para cima, direita, e provocaria um aumento na taxa de juros de equilíbrio. Bom, se a gente está falando de carga tributária, quem vai se deslocar? Bom, é a curva IS, né? Uma redução na taxa de carga tributária significa o quê? Um aumento da renda disponível, então vai aumentar a demanda agregada. Então a expectativa é o quê? Que a curva IS se desloque para a direita. Vamos ver isso graficamente. Bom, então supondo que a economia está no equilíbrio, um aumento da carga tributária, né, uma diminuição dos tributos, uma diminuição da carga tributária, vai deslocar a curva IS para a direita, certo? Então, o efeito disso é o quê? Aumentar a renda e aumentar a taxa de juros, né? O deslocamento se dá em cima ao longo da curva LM. A curva LM não se desloca porque o que houve foi só uma redução da carga tributária. Então, uma diminuição da carga tributária aumenta a demanda agregada, desloca a curva IS e aumenta a renda e a taxa de juros. Então, a afirmação colocada, ela é verdadeira. A segunda afirmação que aparece na prova é: uma compra de títulos por parte da autoridade monetária deslocaria a curva LM para cima, à esquerda, e o que provocaria um aumento da taxa de juros de equilíbrio e uma redução na renda. Então, o que significa quando o Banco Central compra títulos públicos? Quando o Banco Central compra títulos públicos, ele está deixando dinheiro, deixando moeda no mercado. Então, o efeito disso vai ser qual? Vai ser deslocar a curva LM para a direita, porque ele está aumentando a quantidade de moeda. Então, o efeito final é o quê? Um aumento na renda e uma queda na taxa de juros, certo? O equilíbrio final vai ser
em A1. Então, o aumento da oferta de moeda, né, resultado dessa compra de títulos por parte da autoridade monetária, reduz a taxa de juros, consequentemente, estimula o investimento, e isso faz com que a demanda por bens e serviços aumente. Então, a afirmação 2 é falsa. A terceira afirmação da prova é: um aumento nos gastos autônomos deslocaria a curva de equilíbrio de bens e serviços para cima, o que, consequentemente, aumentaria a taxa de juros e a renda de equilíbrio. Se a gente olhar a questão, supondo um aumento dos gastos autônomos, por exemplo, um aumento do gasto do governo, a gente pode supor também o gasto autônomo, investimento autônomo, o consumo autônomo. Todas essas variáveis que eu estou supondo que representam o gasto autônomo, significa que quem está se deslocando? A curva IS. A curva IS vai se deslocar para a direita. O que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio vai de a 0 para 1, provocando um aumento na renda e um aumento na taxa de juros, segundo o modelo IS e LM, certo? Então, uma elevação nos gastos autônomos, né? Isso aumenta a demanda agregada, desloca a curva IS para a direita, aumento na renda e da taxa de juros. Então, a afirmação 3 é uma afirmação verdadeira. A quarta afirmação, né, é colocada dessa forma: uma política monetária restritiva provocaria no equilíbrio IS-LM um deslocamento da curva LM para baixo, direita, e uma redução na taxa de juros, o que por sua vez incentivaria um aumento no investimento na renda. Vamos ver o resultado. Bom, se a gente está supondo uma política monetária restritiva, quem vai se deslocar? É a curva LM. O que significa uma política monetária restritiva? Redução na oferta de moeda. Então, o que a gente espera é que a curva LM vai se deslocar para cima e para a esquerda. O resultado disso vai ser o quê? Uma redução na renda e um aumento na taxa de juros, certo? Então, a afirmação 4, né, que aparece na prova, ela é falsa. Se a gente voltar lá no início da prova, né, a afirmação correta é a afirmação A.